Sabe, as maiores revoluções científicas, elas raramente começam com uma resposta. Na verdade, elas costumam nascer de um mistério, algo que desafia toda a lógica. E no final do século XIX, a medicina estava de frente com um enigma desses, um dos mais profundos. Um corpo que sofria de verdade, mas sem uma causa física aparente para explicar o porquê. Naquela época, o diagnóstico quase sempre caía no mesmo lugar: histeria. E o nome, que vem do grego para útero, já entrega o preconceito, né? Uma lista enorme de sintomas, um mais desconcertante que o outro, era simplesmente atribuída à anatomia feminina. Era uma condição que a medicina mal estudava e, para ser sincero, até desprezava. A situação era extremamente frustrante. Vamos imaginar o cenário. Paciente sofrendo de paralisia, de cegueira, de convulsões muito reais. Aí os médicos examinavam o cérebro, o corpo, e não encontravam absolutamente nada de errado. Não era fingimento, mas os sintomas, eles simplesmente não faziam sentido nenhum. Ok, vamos mergulhar nessa história. O nosso protagonista aqui é um jovem e ambicioso Sigmund Freud. Mas calma, esse ainda não é o Freud que todo mundo conhece. Na época, ele era um cientista do cérebro bem convencional, treinado para acreditar em uma única verdade. No mundo do Freud, a coisa era preto no branco. Não existia espaço para uma doença ser puramente psicológica. Tudo, absolutamente tudo, tinha que ser rastreado até um dano físico, algo observável no sistema nervoso. Se não tinha lesão, não tinha doença. Simples assim. E era exatamente aí que o quebra-cabeça ficava insuportável para os médicos da época. Pacientes com braços paralisados, mas com nervos perfeitamente intactos. Olhos saudáveis que simplesmente não enxergavam. E a dormência que sentiam não batia com nenhum mapa conhecido de nervos. Do ponto de vista da anatomia, era zero sentido. Bom, aí em 1885, Freud consegue uma bolsa de estudos e vai para onde? Para o epicentro da pesquisa neurológica mundial, o famoso Hospital Salpêtrière, em Paris. E essa viagem, olha, não ia ser só uma mudança de cenário não, ia ser uma mudança de paradigma completa. Lá, ele conhece uma figura, o brilhante e carismático Dr. Jean-Martin Charcot. Charcot não era um médico qualquer, ele era uma lenda. E as ideias ousadas dele cativaram Freud de um jeito que desafiaram tudo o que aquele jovem médico achava que era verdade. O que Freud viu em Paris foi, uau, chocante. Contradizia tudo o que se ensinava em Viena. Primeiro de tudo, histeria em homens. Sim. Segundo, traumas físicos, tipo um acidente de trem, podiam ser o gatilho. E o mais incrível de tudo, sob hipnose, Charcot conseguia criar e apagar os sintomas. Ele estava tratando a histeria como ciência. Freud ficou maravilhado, quase sem acreditar no que via. Ele estava testemunhando coisas que a comunidade médica de Viena considerava impossíveis, pura charlatanice. Mas a realidade estava bem ali, na frente dele, desafiando a lógica da neurologia. Quando ele volta para Viena, Freud começa a aplicar essas ideias novas. E é através de um dos seus casos que a gente consegue ver a natureza bizarra dessa doença em ação. Vamos conhecer a história de um paciente chamado August P. A história do August P. começa com um trauma psicológico terrível. Depois de uma briga feia com o irmão, ele entra em pânico, chega em casa e simplesmente desmaia, tendo convulsões por 2 horas seguidas. Quando ele finalmente acorda, todo o lado esquerdo do corpo dele, da cabeça aos pés, está completamente dormente. E a dormência era real, ele não sentia nem picada de alfinete. Se ele fechasse os olhos, perdia totalmente a noção de onde o braço estava no espaço. Mas, e aqui está a pista crucial, se a atenção dele fosse desviada para outra coisa, de repente ele conseguia usar o braço perfeitamente para tarefas complexas. O sintoma dependia do estado mental, não dos nervos. E aqui a gente chega no clímax da nossa análise. Freud começa a juntar as peças do quebra-cabeça. Os sintomas que não fazem sentido anatômico, a influência da atenção. Ele está prestes a ter uma sacada revolucionária. Ele se vê de frente com a pergunta fundamental que a ciência da época não conseguia responder. O corpo humano, a gente sabe, é todo mapeado por nervos. Uma paralisia real deveria seguir esses caminhos, mas a paralisia histérica afetava o braço inteiro, como um conceito e não como uma estrutura neurológica. E essa é a grande virada de chave. Freud percebe que a doença não está seguindo a lógica da anatomia. Ela segue a lógica da ideia que uma pessoa comum tem do próprio corpo. A histeria paralisa o braço que a gente conhece na nossa mente, não aquele emaranhado complexo de nervos que a medicina conhece. Então, o ponto crucial
é essa distinção. De um lado, você tem a doença orgânica, onde os sintomas seguem um mapa da anatomia, das vias nervosas, tudo certinho. Do outro, na doença histérica, os sintomas seguem um mapa completamente diferente, o mapa das ideias que existem na nossa mente. Não era uma doença do cérebro, era uma doença da psique. Isso aqui ilustra a revolução de forma brilhante. Os sintomas eram físicos, claro, mas eles eram, na verdade, expressões de eventos mentais, de traumas, de ideias reprimidas. O corpo estava se tornando um palco para um drama que era totalmente psicológico. Mas é importante entender uma coisa. Essa percepção não foi a resposta final. Longe disso. Foi o primeiro passo, a primeira pista crucial numa jornada que seria muito, muito mais longa. Como o editor das obras completas dele mesmo observa, esse momento foi a grande transição na carreira de Freud. Ele literalmente atravessou a ponte, deixando para trás o estudo exclusivo do cérebro físico para começar a mapear o território desconhecido da mente. A partir dessa única descoberta sobre a lógica da histeria, ia nascer um campo inteiramente novo, a psicanálise. A tentativa de entender como a mente funciona nos seus próprios termos. E essa investigação seria a obra da vida inteira dele. O que começou com um mistério de sintomas que ninguém entendia se desdobrou num dos projetos intelectuais mais ambiciosos do século XX. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né? A jornada de Freud começou com a descoberta de que a mente podia paralisar um braço. E isso nos força a pensar sobre o quão profunda é a conexão entre o que a gente pensa e o que a gente sente, e que outros segredos, que outros poderes a nossa própria mente ainda guarda.